noite a todos. Que Jesus esteja entre nós e que a sua luz seja sempre a luz do nosso caminho. Bom, nós trouxemos hoje algumas reflexões do capítulo 14, 14, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quando o Evangelho nos ensina sobre honrar pai e mãe, ele fala bem claro da piedade filial. A piedade filial contém no conjunto de todas as qualificações todo o dever dos filhos para com os pais. O respeito, o amor, o amparo, a obediência e a tolerância. Independente de terem os pais exercido corretamente as suas atividades como pais. Então, o dever da piedade filial é toda a obrigação que o filho tem para com o seu pai. Esses deveres impostos pela lei da caridade e do amor, só que de forma bem mais rigorosa do que o que nós temos com as pessoas de modo geral. Nós sabemos que dentro do Evangelho sempre está a prática da caridade, o amor ao próximo. Só que quando fala de tudo isso para com os pais, ele diz que é muito mais rigoroso. Ou seja, nós temos que nos policiar muito mais quando se refere aos pais do que com o próximo de modo geral. O Evangelho nos diz que nossos pais são nossos irmãos, a quem Deus nos confiou nesta existência terrena como responsáveis importantes pela nossa atual evolução espiritual. Ninguém nega que existam conflitos, como a gente sabe que tem muitos conflitos dos filhos para com os pais, também o inverso, dos pais para com os filhos. É comum, de repente, acontecer um ciúmes, um conflito, uma discordância dos pais para com os filhos. Dos filhos para com os pais é mais comum, principalmente na fase da adolescência, né? Que nós chamamos de fase da aborrecência. Depois eles acabam entendendo. A minha mãe tinha uma maneira de falar para a gente: vocês só vão saber disso quando vocês tiverem seus filhos. E é verdade. A gente só entende realmente as coisas como as coisas são quando a gente se torna pais. Quando a gente passa, a gente ouve aquilo que a gente falou, pensando que era escondido, que a gente estava falando para os nossos pais. Pensando que os nossos pais não sabiam que a gente estava, às vezes, bravo, às vezes até xingando, né? Lá bem escondidinho. Mas como eles passaram por isso, eles também sabiam do nosso comportamento, da nossa atitude, né? Então, o Evangelho fala que os conflitos dos pais para com os filhos
se porventura a má conduta dos pais para com os filhos, a maneira fora da lei, da caridade e do amor, por parte dos pais, não desobriga o filho de cumprir as suas obrigações como filho. Hoje a gente é filho, amanhã a gente é pai. Depois de amanhã a gente é um pai idoso, como eu, né? E aí a gente vai ver a necessidade que o pai, principalmente os pais idosos, têm das atenções, dos cuidados, da tolerância, da paciência dos filhos. Então, o Evangelho diz que a conduta dos pais não desobriga os filhos de cumprirem as suas obrigações dentro da lei de caridade e de amor. Porque só assim os filhos estarão cumprindo a sua parte como filho, para depois receber como pais, né? A obrigação dos pais é dos pais. A obrigação dos filhos é dos filhos. Então, nós não podemos, eu não posso pegar, por exemplo, como modelo de conduta do meu pai ou da minha mãe, que às vezes não foi muito correto, e pensar, meu pai foi assim, eu também vou ser. Principalmente se a gente percebe, se o filho percebe que o pai não está sendo muito correto dentro dos ensinamentos do Evangelho. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de estudar um livro de mensagens complementares de André Luiz, de psicografia de Antônio Baduí Filho. Ele passa a cada tópico, a cada assunto do Evangelho, ele passa umas mensagens muito interessantes e muito importantes para nós. Ele diz assim, que é longa a lista de condutas impróprias, tanto por parte dos pais, mas aqui ele está falando por parte dos filhos. Mas o Código Divino recomenda honrar pai e mãe. Honrar significa ir além do amor ao próximo comum, de modo geral. Então, o Código Divino determina honrar pai e mãe, não importando a sua condição, não importando como ele tenha sido como pai. É preciso que os filhos tenham a paciência, o entendimento, a tolerância, todas as virtudes para com os pais. Por quê? Porque hoje ele é filho. Amanhã, de repente, ele estará na condição de pai, precisando, necessitando da compreensão, do entendimento, da paciência e da tolerância. Então, André Luiz passa isso para a gente. E ele continua dizendo, nesse mesmo capítulo, que pais e filhos que não mostram simpatia mútua, que não se simpatizam mutuamente, são espíritos à procura de reconciliação nessa existência. Pensando por aí, nós chegaremos à conclusão que todos nós estamos procurando a reconciliação. Por quê? Porque não sabemos, que bom que nós não sabemos
o que nós aprontamos em vidas pretéritas, mas aprontamos. Nessa condição que nós já estamos um pouco mais conscientes, um pouco mais compreensivos e um pouco mais com vontade de corrigir as más tendências e seguir o caminho que o Evangelho nos ensina. Então, não é por acaso que alguém vem no nosso lar. Não é por acaso que aquele grupo familiar está reunido naquele lar. Todos têm que se reconciliar. Aqueles que já estão mais evoluídos vão, naturalmente, ter mais tolerância, mais paciência com aqueles que ainda estão lá na retaguarda. E essa tolerância, essa paciência, vai ajudar a subir a escada evolutiva de quem está ajudando e de quem está recebendo o auxílio, recebendo a ajuda, né? Então, o André Luiz, ele fala assim, que aqueles que ainda não podem, que não conseguem amar os seus pais, que são criaturas que vieram na nossa vida, então, a bondade divina coloca aquelas criaturas para serem nossos pais. Então, quem ainda não consegue, não tem condições de amar esses pais, então ele fala assim, que pelo menos honrem o seu nome e a sua presença. Porque, como a gente disse, da mesma forma que existem os pais com defeitos, né, vamos dizer assim, todos nós temos os nossos defeitos. Então, se eu não consigo dispensar todas essas virtudes para com os meus pais, pelo menos que eu procure honrar o nome dele e a presença dele, né? Certos de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz que vai afugentar a escuridão. Ou seja, é um raio de luz que vai iluminar o nosso coração, o nosso pensamento, iluminando o nosso coração, abrindo caminhos para novas conquistas. O Evangelho não exige da gente, em nenhum momento, todas essas atitudes. Ele aconselha, ele dá as direções, os caminhos, Jesus colocou sempre como parábolas os ensinamentos, mas os ensinamentos mais fortes dele eram os exemplos. Era a vivência dele, a atitude dele, o comportamento dele com a humanidade da época. E ele passava como parábolas, porque era a condição que a humanidade tinha de entendimento. E essas parábolas foram passadas para o Evangelho, e nós estamos aí, estudando, lutando, buscando a compreensão, para que a gente consiga, a cada dia, tentar melhorar um pouquinho, tentar corrigir um pouquinho aquilo que antes estava errado. Mas o Evangelho não exige, não diz que a gente tem que chegar, cumprir todas as tarefas em 1, 2, 20, 30 encarnações. São milhares, né? Se a gente consegue um pouquinho, já está corrigindo, já está ficando um pouquinho melhor, ótimo. Vamos batalhar, vamos aprender, vamos estudar para
compreendermos que a cada dia devemos praticar isso e não praticar aquilo. Não praticar isso e praticar aquilo. O Evangelho mostra tudo isso para a gente. André Luiz, ele coloca nesse mesmo capítulo 14, algumas relações existentes entre pais e filhos. Ele coloca credor e devedor, opositor e rival, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, ofensor e ofendido, sedutor e seduzido. Ele diz que todas essas relações, através da reencarnação, são relações de outros tempos, de vidas pretéritas, que se reúnem naquela família consanguínea, gerando, então, conflitos, gerando antipatias, em permanente processo de reconciliação. Então, é muito comum nas famílias terem esse tipo de relação entre pais e filhos. Um agride, o outro tem ciúmes, a filha tem ciúmes da mãe, o filho e assim por diante. Então, não é por acaso, não é por nada que aqueles componentes daquela família estão exatamente naquela família. Todos precisam se reconciliar. Pensando assim, nós chegaremos à conclusão que nós estamos sempre com necessidades de reconciliação. Sempre com necessidade de, entre aspas, fazermos as pazes. Por quê? Porque se nós não reconciliarmos, nós não vamos aprender a amar, mas amar verdadeiramente. Não é esse amor possessivo que nós conhecemos, esse amor dono do ser amado ou do objeto amado. Não é esse amor que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é amar, por exemplo, um malfeitor da mesma forma que você ama um filho. É amar a quem te prejudica da mesma forma que você ama a quem te faz o bem. E nós ainda não conseguimos. É natural. Então, quando o André Luiz fala da reconciliação, e o Evangelho também fala, que para nós amarmos mais verdadeiramente, para nós progredirmos, atingirmos a condição de espíritos puros, que é o chegar ao reino dos céus, são necessários os relacionamentos. Sem a convivência ou as relações, os relacionamentos entre as pessoas, não dá para se aprimorar. Ninguém aprimora o outro. Ninguém progride o outro. Mas a gente precisa do outro para se aprimorar. Porque é o convívio. É o tolerar-se uns aos outros que vai acontecer a reconciliação e vai acontecer aquilo que o Evangelho nos ensina, amar uns aos outros. Nós ainda vamos demorar muito
muito amar como Jesus nos amou. Mas nós vamos chegar. Quando? Então, ele fala assim, que os desafetos de ontem reencarnam-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que, no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, todos possam caminhar no sentido do progresso, do aprimoramento, da evolução. Então, ele fala assim, lá no Evangelho, fala muito da lei de causa e efeito. Nós estudamos e sabemos que não existe uma causa sem ter não existe um efeito sem ter havido uma causa, um motivo, né? A lei de causa e efeito promove na parentela corporal o reencontro de espíritos afins e também os desafetos. Nós ainda não conseguimos reunir na mesma família só os espíritos afins. Por quê? Porque todos não progridem da mesma forma, no mesmo tempo. Uns já estão um pouco mais à frente, vão puxando aqueles que estão um pouco mais na retaguarda, auxiliando no processo da evolução aquele que ajuda e aquele que é ajudado. Então, o compromisso de cada um é de cada um. Ninguém coloca nada em ninguém de fora para dentro. Auxilia, os pais auxiliam, os estudos auxiliam, mas a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Do nosso íntimo para fora. Esse é o melhoramento, essa é a mudança interior. É a reforma íntima. Ninguém reforma ninguém. É necessário o estudo? É necessário o aprendizado, é necessário o conselho, a ajuda dos pais, mas ninguém faz nada por ninguém. E ele continua dizendo, então, que nós não devemos rejeitar um familiar difícil. Por quê? Porque tolerar um familiar difícil é praticar a caridade. Sem praticar a caridade, nós não vamos conseguir amolecer o nosso coração e nem o coração daquela outra criatura no sentido do melhoramento. Então, ele continua dizendo que aqueles que não conseguiram e falharam são reprovados. Considerando assim, nós devemos entender que nós somos todos repetentes, né? Nas experiências, nas situações para a evolução. O Evangelho fala que tem na Terra 2 tipos de famílias. As famílias espirituais, né, que são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. E as famílias corporais, que são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente ainda nessa existência. Então, em cada família já existe aquele membro considerado como família espiritual. É o que Jesus disse nesse mesmo capítulo, quando o discípulo chegou e disse para ele que estava lá fora a mãe e os irmãos.
E ele fez a pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso não significava que Jesus estava repulsando ou desprezando a mãe e os irmãos. E nem ele quis dizer também que a mãe e os irmãos não eram da família espiritual. Ele pegava os fatos corriqueiros da vida para colocar um ensinamento. Quando ele diz, esses que estão aqui são a minha mãe e os meus irmãos, porque ele quis dizer que aqueles que estavam ali faziam parte da família espiritual. Só a família espiritual comunga os mesmos desejos, as mesmas atitudes, as mesmas vontades voltadas para o bem. Então, ninguém ainda tem aqui na Terra uma família toda, completa, espiritual. Nós temos aqueles membros da família corporal que amanhã, então, cada um vai agrupar na mesma família, sempre no mesmo círculo familiar, de repente com papéis diferentes, né? Mas para que haja a evolução, para que haja o progresso, ele fala que voltam sempre juntos e voltam quantas vezes necessário for, para que nós possamos conseguir o aprimoramento para nós chegarmos à condição de espíritos puros, que é o chegar ao reino de Deus. É isso. Muito obrigada.